Muito boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Hoje é sábado, são 19 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Estamos aqui para mais uma reflexão de sábado. Gostaria que vocês que já estão aqui me dissessem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Tá dando para me ouvir bem? Vocês podem me sinalizar aqui, enquanto nós vamos aquecendo as turbinas e pedindo aos irmãos para nos ajudarem a convidar outros irmãos para virem participar e ouvir a palavra de Deus nessa tarde. Tá dando para me ouvir bem? Me sinaliza aí. Todos me ouvem bem? Muito bem, obrigado. É o seguinte, hoje nós traremos uma reflexão sobre o tema: que sabedoria é essa? A Bíblia é a palavra de Deus. Adriano, meu amigo, muito bom ver você por aqui. Precisamos nos encontrar logo. Gente, é o seguinte, vamos orar. Soberano Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua mão conosco. Senhor, perdoe os nossos erros, nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Manifesta em nós a tua graça. Me conceda a tua graça para fazer a tua obra. Me conceda a tua graça, a tua misericórdia para desenvolver o meu chamado e cumprir a tua palavra, cumprir aquilo para o qual o Senhor me chamou nessa tarde. Ilumina minha mente, os meus lábios, meus ouvidos, meu coração. Abençoa os equipamentos. Que o teu Espírito Santo esteja aqui comigo durante todo este momento. Me dê graça aos olhos e ouvidos dos irmãos e permita-me instruí-los na tua palavra para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, eu gostaria de ler com vocês Jeremias, capítulo 8, livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 9, versículo 11 e versículo 22, tá bom? Nós vamos ler aqui no capítulo 8 do livro do profeta Jeremias. Enquanto vocês que estão me acompanhando encontram aí, eu quero pedir que envie através dessa setinha um convite para as pessoas, e vocês que estão online comigo, aperta aí aquelas reações, coraçãozinho, foguinho, aquela coisa, que isso vai botando a live em evidência aqui no Instagram. Para vocês que já estão perguntando se a live vai ficar salva, sim, ela vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva no YouTube. A live de hoje vai fazer parte da minha playlist de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Entre os meus 1.700 vídeos espalhados em várias playlists no meu canal no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial, tem uma playlist lá chamada hermenêutica, entre as outras playlists. E tem várias aulas gratuitas que vão te ajudar demais a interpretar a Bíblia. História dos métodos, história da interpretação, liberalismo teológico, o que você interpretou errado até agora. Bom, enfim, tem muito conteúdo que eu tenho certeza vai edificar a sua vida e vai te ajudar a interpretar a palavra de Deus. Então, a live de hoje com o tema: que sabedoria é essa? A Bíblia é a palavra de Deus. Vai ficar nessa playlist de hermenêutica, então. E se você já está me assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar a playlist toda, ok? Muito bem. Livro do profeta Jeremias, nós vamos ler o capítulo 8, versículo 9, versículo 11, vamos ler o 20, 21 e 22. Então vamos ler um total de 5 versículos nessa tarde, tá bom? Vamos ler 5 versículos que vai nos ajudar aí a compreender o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde. Comigo? Jeremias capítulo 8, 9, 11, 20, 21 e 22. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Uau! Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos.
Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Muito bem, queridos irmãos. O contexto aqui é o seguinte. O juiz de Deus está vindo sobre a nação. E os escribas, os cronistas, que eram responsáveis não só por copiar a lei, né, para o povo, traduzindo-a, interpretando-a e assim dando sentido, ensinando ao povo e aplicando, eles não estavam fazendo isso. De acordo com o contexto do capítulo 8 do livro do profeta Jeremias, eles estavam dando ênfase a assuntos de menor importância. Inclusive o juízo de Deus é anunciado, o juízo de Deus está chegando, e eles estão dizendo paz, paz, quando não há paz. E curam superficialmente a ferida do meu povo. Eles têm a lei, eles copiam a lei, traduzem a lei, ensinam o povo, ou deveriam ensinar o povo a aplicar, mas eles não estão fazendo isso. Eles estão rejeitando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus lhe confronta, ou lhes confronta, porque a palavra de Deus faz com que eles tomem posicionamento. Então arruma-se um jeito, os sábios, os cultos daquela época, arrumam um jeito de mudar a lei na sua interpretação, mudar no seu sentido, no jeito de aplicar e fazer com que o povo erre. Por essa razão há um clamor, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A salvação, a vida com Deus não é uma questão de sentir, mas é uma questão de ser e de o Espírito Santo estar em nós, trabalhando em nós, pois o Espírito testifica em nós que somos salvos. Mas é natural e é perceptível quando uma pessoa é ativista demais, ela se envolve demais com o trabalho institucional, com o trabalho da igreja, ela se envolve muito com afazeres e ela tenta parecer um povo com 1000 braços, né, fazendo um monte de trabalho na igreja a fim de que ela se sinta ocupada no reino de Deus, se sinta salva e então se sinta de alguma forma conectada com Deus. No entanto, não são os muitos trabalhos, os muitos afazeres que vão nos conectar com Deus, mas sim uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de alguém que estuda a sua palavra, medita nela e deixa com que o Espírito venha trabalhando. Uma pessoa que realmente se submete à palavra de Deus. Isso é muito importante compreender, que não rejeita a palavra de Deus, afinal de contas é possível rejeitá-la. Quantas são ou quantas não são as advertências que dizem: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como vossos pais no deserto. Então é possível rejeitá-la, é possível endurecer o coração, é possível não querer obedecê-la, isso é um fato, mas ela é a palavra de Deus e ela cumprirá o seu propósito, ainda que alguns não compreendam. Porque muitas coisas que Deus faz agora, nós não compreendemos agora, mas compreendemos no futuro. A isso se junta o fato de que a revelação das Escrituras ela é progressiva. Nós entendemos um pouco hoje, entenderemos um pouco mais amanhã, um pouco mais depois de amanhã, e à medida que o tempo for passando, nós vamos compreender as Escrituras. O famoso teólogo do século XX dizia que nós devíamos ter a Bíblia numa mão e o Jornal do Dia na outra, não interpretando a Bíblia pelo Jornal do Dia, mas interpretando o Jornal do Dia pelas Escrituras. As Escrituras são as lentes pelas quais nós devemos analisar o mundo, as notícias, os comportamentos. É muito importante você compreender isso. E aqui, esses ditos sábios, os ditos doutores, aquelas pessoas que realmente conhecem profundamente ou deveriam conhecer, elas estão rejeitando a palavra de Deus. E aí Deus, por meio do profeta, pergunta: que sabedoria é essa que eles têm? Os sábios, portanto, serão envergonhados e aterrorizados e presos. Eis que eles rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Muito bem. O contexto que está acontecendo aqui no livro do profeta Jeremias está altamente contemporâneo, e qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela era a palavra de Deus ontem, ela é a palavra de Deus hoje, e ela será a palavra de Deus amanhã. E ela tem instrução para os filhos de Deus, para o povo de Deus em todas as épocas. Acontece que a Bíblia, ela tem dupla natureza, assim como Cristo tem dupla natureza. O que seria isso, pastor? Cristo tem dupla natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. A Bíblia, as Escrituras, ela tem dupla natureza. Ela é divina e ela é humana. Porque é a palavra de Deus inspirada, ela é divina. E porque é a palavra de Deus inspirada, dita a homens falhos, pecadores,
presos à sua época, presos ao seu contexto, ela é humana. E por conta de ser 100% divina e 100% humana, ela requer interpretação. Porque cada um desses escritores da Bíblia, cujo autor é o Espírito Santo, eles falaram no seu tempo, eles falaram dentro do contexto da sua época, eles tinham uma palavra de denúncia na sua profecia para o tempo em que viviam e também para um tempo futuro. É muito comum você encontrar nos textos dos profetas uma palavra que denuncia o governo do seu tempo, os poderosos, os líderes, os maus, mas que também aponta para um futuro, quando ela diz: no fim dos tempos entendereis, no fim dos dias entendereis, quando o firmamento, quando as estrelas do céu forem abaladas, quando houver o cumprimento daquilo que mais tarde nós fomos encontrar detalhado no livro do Apocalipse. A isso dá-se o nome de lei da dupla referência. A lei da dupla referência significa que todo escritor bíblico estava falando para a sua época, mas também estava falando para um tempo futuro, para um tempo assim chamado escatológico, o tempo da igreja, a era em que nós vivemos. E se nós passarmos e morrermos aqui, ela continuará falando para gerações que vierem depois de nós, porque ela compreende e está mais clara dentro daquilo que Isaías 46:10 diz a respeito de Deus, que ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão. Eu anuncio o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. E aqui, gente, estamos falando de 19 de agosto de 2023, e o mundo evangélico, o universo evangélico, a bolha evangélica foi confrontada nesses últimos dias, nessa semana, com 3 pregações que estão circulando na internet, de 3 pregadores muito famosos. Os 2 primeiros eu acompanho há muito tempo, mais de 2 décadas. Tá? Um deles, principalmente, eu acompanho desde os anos 90. E quem é mais velho do que eu, no meio evangélico, certamente acompanha ainda mais tempo que eu. O segundo eu conheci ali pelos inícios dos anos 2000. E o terceiro pregador, acho que também foi por aquela época, e de linha muito mais pentecostal. Nós sabemos que é um homem temente a Deus, um homem de Deus. Bom, ocorre que esses 3 pregadores fizeram em suas exposições bíblicas e vídeos na internet afirmações que chocaram o meio evangélico. Muitas pessoas estão comentando, perguntando, inclusive muitas pessoas ficaram confusas e por conta disso muitas pessoas estão escrevendo textos, gravando vídeos, e eu também me senti motivado, me senti impulsionado pelo Espírito Santo, por Deus, uma chamada divina para poder trazer uma compreensão do texto. Já que os argumentos dos 3, o comentário dos 3 a respeito da Bíblia vão passar principalmente pela área teológica, uma área que o público leigo, o público comum, e quando eu falo de comum, eu falo aquela pessoa que vai na igreja para ouvir o sermão, mas ela não está preocupada em estudar a Bíblia. Então essa pessoa não é da área teológica, essa pessoa não é teólogo, então muita coisa que é dita na terminologia, no vernáculo, no vocabulário teológico, essa pessoa não entende, não compreende. Mas esses 3 pregadores são pregadores, principalmente o terceiro, com um apelo popular muito grande que chega a muitas pessoas. E usaram questões que são ligadas à terminologia teológica. Por conta disso, eu tenho um amigo até com uma página com milhares de seguidores que colocou esses vídeos lá e ele fez a seguinte pergunta: o que está acontecendo com os pregadores pentecostais? Sim, porque os 2 primeiros que eu vou mencionar aqui não são pentecostais, mas o terceiro é. E o terceiro fez uma afirmação muito semelhante, igual no que se refere à teologia, no que se refere a estudos teológicos, muito semelhante ao dos 2 primeiros. Então isso mexeu ainda mais, porque se os 2 primeiros não são pentecostais, e são na verdade liberais, teólogos liberais, eu vou explicar no contexto dessa palavra o que isso significa. Fica tranquilo, nós vamos aprender muita coisa aqui hoje, vai ser muito profundo, vai ser uma baita aula para a glória de Deus. Então veja, os 2 primeiros são liberais, são teólogos liberais, mas o terceiro é pentecostal. E os 3 acabaram por fazer quase que a mesma afirmação. Acontece que os 2 primeiros, que são teólogos liberais, e eu já vou explicar o que é, eles afirmaram que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras e que não vivem as Escrituras, não vivem a Bíblia, mas sim, não vivem o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, mas sim aquilo pela ótica de Jesus, buscando separar a Bíblia de Jesus. Chega-se ambos os 2 primeiros chegam a afirmar que Jesus e a Bíblia não são a mesma coisa. Jesus não é as Escrituras não é Jesus e aquela coisa toda, e que é possível seguir Jesus sem seguir a Bíblia, tá? Isso é uma afirmação comum da teologia liberal. O terceiro pregador, que é de linha pentecostal, que nós temos respeito, acredito que da maioria das pessoas do meio cristão, evangélico, acredito eu,
ele faz a afirmação de que Deus pouco falou na Bíblia, de que Deus quase nada falou na Bíblia, e que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? E que na Bíblia contém a palavra de Deus. Eu quero então fazer uma exposição sobre isso e inclusive refutar os três. Aqueles que dizem que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras, e ao refutar eu vou fazer a explicação disso. E também o terceiro, quando nesse contexto ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém. Eu quero poder fazer aqui uma exposição também e ajudar nessa contribuição. Se você perguntar por que você está fazendo isso, bom, eu sou professor de teologia desde o ano de 2005. E tenho 3 cursos online na internet. O curso Apocalipse Presente, é um curso de escatologia, do estudo do Apocalipse. O curso Escatologia de Daniel, que é voltado para o livro de Daniel, para a sua historicidade, tá? Esses 2 cursos você encontra na plataforma Hotmart. Eles aparecem sempre, o link para acessá-los, sempre na descrição dos meus vídeos aqui no YouTube, ou aqui em cima na minha bio de biografia no Instagram. Então, clicando naquele link azul na minha biografia no Instagram, você consegue comprar o meu curso Apocalipse Presente, o curso Escatologia de Daniel. E também tem um curso chamado Curso de Teologia do Pastor Rodrigo. Esse curso está hospedado no YouTube. Você clica em playlists, lá você vai encontrar playlist arrebatamento, playlist tribulação, playlist hermenêutica e vai encontrar também playlist curso de teologia. Clicando nele, se tornando o assinante, patrocinador mensal do canal, você tem acesso a 31 aulas do meu curso de teologia. Teologia do pacto, teologia das dispensações, homilética, hermenêutica, escatologia, missiologia e muito mais, paracletologia, tudo isso aí, clicando num link que está na descrição do vídeo ou indo na parte da playlist e clicando em curso de teologia, se tornando patrocinador mensal, você tem acesso a essas 31 aulas. Por causa disso, de ser professor de teologia em seminário desde o ano de 2005, de ter 3 cursos na internet, e aí me permita apresentar mais um pouco as minhas credenciais, para você que não me conhece muito bem. Por formação, eu sou bacharel em teologia, fiz uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, sou bacharel em teologia. E também sou pedagogo, fiz licenciatura em pedagogia numa universidade pública. E sou pós-graduado em filosofia. Então, pelo fato de ser professor de teologia desde 2005 e ter 3 cursos na internet, e ter muitos alunos que estão me perguntando a respeito desse contexto, e pela formação, por ser bacharel, por ser teólogo, bacharel em teologia, por ser pedagogo, licenciado em pedagogia em universidade pública e ser pós-graduado em filosofia, eu identifiquei nesses 3 discursos, nessas 3 pregações, nesses 3 vídeos, o que é que está acontecendo com os pregadores e por que os 3, sendo os 2 primeiros liberais, teólogos liberais, e o terceiro fundamentalista cristão ou fundamentalista teológico, ter feito os 3 a mesma afirmação. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um teólogo liberal? O que é uma teologia liberal? O que é liberalismo teológico? Isso vai surgir lá. Eu já fiz um vídeo sobre isso, está na minha playlist de hermenêutica no YouTube. Se você quiser aprender sobre liberalismo teológico, tem uma palavra lá só sobre isso. Portanto, eu não vou falar tudo que eu já falei lá aqui de novo. Então, o liberalismo teológico, gente, ele é um movimento teológico que vai surgir dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. O liberalismo teológico vai ensinar que os milagres não são reais, que os milagres não existem, não houve nascimento virginal, nenhum dos milagres existem. O sobrenatural narrado nas Escrituras são mitos, são maneiras de se ensinar alguma coisa, mas nenhuma delas é verdade. A teologia liberal ou liberalismo teológico, ele retirou as escrituras da igreja, ele retirou as escrituras do cristianismo, quando ele invalida as escrituras como argumento histórico. Uma frase famosa dentro do liberalismo teológico é que a única coisa verdadeira é a que Jesus foi preso e condenado ali por Pilatos. Fora isso, o resto tudo é narrativa, é mito. Em suma, é isso que ensina o liberalismo teológico. E aí o liberalismo teológico separa Cristo das escrituras, dizendo que é possível se relacionar com Deus através de Cristo e não necessariamente através das Escrituras. Então, tirando a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, como divina e como inspirada. Desse modo, é possível chegar a Deus sem a revelação das Escrituras, sem as Escrituras, somente através do Cristo, que inclusive deve ser rejeitar as Escrituras como livro histórico, e que ela seria como um livro comum e não inspirada, não verbalmente inspirada, e que ela e o Cristo não são a mesma coisa, e que não fazem parte da revelação especial de Deus, e que então ela deve ser rejeitada como autoritativa,
como inspiração verbal e plenária, como sendo a palavra de Deus. Isso é o que ensina o liberalismo teológico, tá? Já em resposta ao liberalismo teológico, surge um outro movimento teológico chamado de fundamentalismo cristão, ou fundamentalismo teológico, que difere muito daquele chamado fundamentalismo islâmico. Aqui no sentido de fundamentalismo cristão ou fundamentalismo teológico, se quer dizer um valor aos fundamentos. Significa dizer uma fidelidade aos fundamentos da fé cristã. Significa uma fidelidade ao fundamento das Escrituras. Compreendendo o fundamentalismo cristão, compreende as Escrituras como sendo os livros de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, somando assim esse plural de livros, essa biblioteca, que é o significado da palavra Bíblia, uma biblioteca escrita por 40 escritores cujo autor é o Espírito Santo. Então o fundamentalismo cristão, ele entende que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é inspirada. A Bíblia inspirou homens que falaram da sua maneira e do seu jeito e no seu tempo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre o escritor bíblico, o Espírito Santo não tirava ali as faculdades mentais do escritor. O Espírito Santo falava dentro das capacidades intelectuais, das faculdades mentais de cada um. Se o cara era pastor de ovelhas, ele falava como pastor de ovelhas. Se o cara era rei, ele falava como rei. Se ele era sacerdote, a sua linguagem é sacerdotal. Então o Espírito Santo vinha sobre o sujeito e não lhe tirava a consciência. Pelo contrário, daí se dizer que a Bíblia não é um livro de ciência, mas se antecipou à ciência. A Bíblia não é um livro de história, mas se antecipou à história. A Bíblia é um livro sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. É um livro sobre a glória de Deus. É um livro sobre o Deus que se fez homem para morrer pela sua criação e resgatá-la, redimi-la. Portanto, a Bíblia é um livro sobre redenção. Mas sendo um livro sobre redenção, sendo um livro sobre história, sendo um livro que também fala de história, mas não é um livro de história, sendo um livro que fala da glória de Deus, ele compreende a história e compreende a ciência. Então, várias das afirmações científicas estão nas Escrituras, como a redondeza da Terra e uma série de leis que você verifica na ciência, que eu já falei em outra live, em outro vídeo, não vou falar aqui agora. Então, a redondeza da Terra, uma série de leis da natureza que são possíveis, eu já falei sobre isso na live sobre criacionismo bíblico, e outras várias que estão armazenadas nas minhas playlists no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Portanto, atenhamos-nos aqui ao tema. Que sabedoria é essa que eles têm, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Então, as Escrituras falaram sobre história. As Escrituras, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falou de nações que não existiam muito antes delas existirem. Isso é muito tremendo. Ela falou de reis, eu já falei de live sobre isso também, tá? Na minha live a respeito de Israel, nas profecias, eu falei de Ciro. E nessas outras lives, você que já me conhece, sabe que está lá, você que não conhece, eu convido a conhecer o meu material. Então a Bíblia falou de reis, de nações e de episódios muito antes deles acontecerem. A Bíblia falou de uma série de muita coisa mesmo, muita coisa. Eu já escrevi um artigo, A Ciência e a Bíblia, lá no início dos anos 2000, que foi muito comentado, muito premiado, e foi publicado em revista, enfim. A Bíblia falou de muitas coisas que a ciência depois veio corroborar, veio endossar, veio concordar, porque ela é a palavra de Deus. E como ela é a palavra de Deus inspirada, dita a homens humanos, falhos e pecadores que falam dentro do seu contexto, dentro da sua época, por exemplo, quando o Espírito Santo vem sobre Josué, Josué diz que o sol parou, porque da perspectiva de Josué e da perspectiva do seu conhecimento humano, ele está vendo o sol fazer isso, ó. Percebe? Então ele olha e diz que o sol parou. Foi todo o sistema solar. Deus fez com que o dia se prolongasse para livramento do seu povo em resposta à oração. Percebe? Está entendendo? É o sobrenatural, porque Deus não está preso na história, Deus está além da história, Deus está além do tempo, mas Ele intervém na história, Ele intervém no tempo, Ele é um Deus pessoal e intervém a favor das suas criaturas. Deus não é possível ser estudado, Deus é inalcançável, Deus é inatingível, Deus é excelso, é sublime, é impossível que nós conheçamos algo de Deus, a não ser que Deus se revele. E aí é que entra o ponto. Existe algo que nós chamamos de revelação geral de Deus, que é a criação, a natureza. Se você tiver a oportunidade, leia os livros do Marcos Eberle, Fomos Projetados e outros livros dessa natureza que vão trazer essa compreensão muito interessante. A natureza testemunha do Criador. Nós não estamos num mundo, numa teoria de relojoeiro, onde
alguma entidade superior criou, deu corda e foi para lá e deixou. Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus por um Deus pessoal que fez a sua revelação ou revelou-se através da criação. E além da revelação geral de Deus, que é a sua criação, ele também se revelou através de uma revelação especial. E quando falamos em revelação especial, estamos dizendo que a revelação especial de Deus ao homem são as Escrituras e o Cristo. Uau, isso é muito forte. A revelação especial de Deus enquanto as Escrituras são a inspiração verbal e plenária de Deus aos homens falhos, vivendo dentro da sua época, dentro do seu contexto, dentro da sua capacidade de estudo e de cultura. E a revelação especial de Deus é o Cristo, a encarnação da graça, a encarnação do perdão, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tanto é assim que 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, livro de 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes 3 são um. Então, João está declarando no versículo 7, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Então a declaração que as Escrituras fazem é que o Pai, a Palavra e o Espírito são um. Ok, o Pai, você sabe, é Deus. O Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E a Palavra? Quem é a Palavra de que João fala aqui? Bom, este é o mesmo João que escreveu o Apocalipse e o mesmo João que escreveu o Evangelho que leva seu nome, onde ele faz a seguinte afirmação, ou seja, isso se chama analogia da fé. Eu acabei de postar no meu Instagram um banner carrossel da analogia da fé. A analogia da fé ensina que a conclusão dos textos bíblicos não contradizem qualquer parte das Escrituras, mas elas se endossam harmonicamente. E no Evangelho de João, capítulo 1, ele declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Uau! A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui a declaração de 1 João 5, 6 e 7 diz que o Pai, a Palavra e o Espírito são um. João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, dizem que a Palavra é Deus. Deus é a Palavra estava no princípio com Deus, e sem ela nada que foi feito se fez. Ou seja, Cristo, a Palavra e Deus, Cristo é a Palavra, e Cristo, a Palavra e Deus e o Espírito Santo são um. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, ele faz uma poderosíssima declaração quando ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo pelo Filho, pelo Cristo. Olha a concordância de Hebreus com João, e declara no versículo 3: ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Cristo é a palavra, Cristo é o poder. E não somente isso, mas o escritor aos Tessalonicenses, ele nos diz algo muito tremendo, o escritor aos Tessalonicenses, quando nos diz aqui, quando ele nos diz no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3 e versículo 9. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.
Porquanto, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso é que João faz a afirmação que o Pai, a palavra que é Cristo, e o Espírito são um. Então a inspiração verbal e plenária de Deus, a inspiração divina das Escrituras é o Cristo. Era o Cristo que falava com cada um dos escritores bíblicos aquilo que está aqui no seu contexto. E se você perguntar assim, se a Bíblia é a palavra de Deus, como é que fica as palavras quando Satanás está falando, né? Como é que fica? Quando é que Satanás que está falando? Ou quando são aquelas enormes linhas genealógicas, aqueles textos grandes genealógicos contando aquela linhagem toda? O que significa essas linhagens? Essas genealogias ou as próprias palavras de Satanás nas Escrituras, ou homens falando, ou diálogos sendo trazidos ali. O que significa isso? Isso nós chamamos na teologia de inspiração de registro. Isso se chama inspiração de registro. Estão ali no contexto das Escrituras para que você compreenda que essa é a palavra de Deus revelada, tá bom? Essa é a palavra de Deus revelada. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Cristo e a Bíblia são a revelação especial de Deus. Deus revelou-se através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos pastores, dos camponeses, desses vaqueiros como Amós, homens que foram inspirados por Cristo, porque Cristo é a palavra, nada sem Cristo foi feito. Cristo inspirou cada um desses escritores a escrever. Por isso é que 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1 diz que toda a escritura ela não foi feita por interpretação humana, mas sim pela palavra de Deus, sabendo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra que Deus deu aos homens, movidos pelo Espírito Santo, é Jesus. Essa é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que está dita por esses 40 escritores que você encontra aqui no texto bíblico. Está dando para os irmãos entenderem? É por isso que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 dizem: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, a inspiração de registro que está nas escrituras, quando são as genealogias, quando são as histórias desses homens, ou quando são as próprias palavras de Satanás, é Deus revelando através de Cristo para que nós tenhamos conhecimento do sobrenatural e da história, ou daquilo que Deus quer que nós conheçamos do sobrenatural e da história, para que nós compreendamos a sua vontade e possamos ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Perfeito no contexto aqui da compreensão do plano e do propósito de Deus, não perfeito no sentido de sem pecado e sem mácula. Uau! Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. É ou não é, pessoal? Vamos em frente? É o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Essa palavra dessarte, ela significa assim seja, ela significa dessa maneira, diante do que eu vos expliquei. Quem rejeita essas coisas, as orientações que são ditas no capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 8, que o apóstolo Paulo está dizendo que a orientação dos apóstolos é a orientação do Cristo, a orientação dos apóstolos é a orientação da palavra de Deus. Mas como que se sabe, como que se percebe isso? Ora, João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: eu vou embora, mas eu vou dar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, além de fazer lembrar tudo o que eu vos falei, ele vos ensinará todas as coisas. Então Jesus está dizendo aos apóstolos que o Espírito Santo vai fazer eles lembrarem as palavras de Jesus, para que essa validação, essa autoridade toda aconteça. E além de fazê-los lembrar as palavras de Jesus, o Espírito Santo vai ensiná-los. Por isso é que nós encontramos o apóstolo Paulo no Novo Testamento dizendo muitas vezes assim, e orientando e repreendendo e dizendo: eis que vos digo um mistério. Ou quando ele fala da igreja, ele vai dizer que a igreja é um mistério desde o início, desde a fundação. Ou quando ele acabou de dizer Cristo, o mistério de Deus, né? O Colossenses, por exemplo, essa é a discussão de Paulo, muito profunda, muito tremenda,
em Colossenses. Então Paulo vai utilizar a palavra mistério do grego como dizendo o seguinte: eu estou trazendo para vocês uma escritura que anteriormente não foi revelada. Esse é o ponto quando Paulo utiliza as palavras mistério nas suas epístolas. Paulo está dizendo que eu estou trazendo para vocês uma compreensão de algo que vocês nunca tinham ouvido falar. Eu estou trazendo para vocês a compreensão de algo muito sobrenatural, de algo tremendo. Eu estou falando para vocês em novidade sim, porque o Cristo, em João 14, 26, disse que o Espírito Santo, além de fazer-nos lembrar das suas palavras, nos ensinaria todas as coisas. Então, quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, quando ele fala da igreja, quando ele fala do Cristo e traz uma série de compreensões, ele está totalmente endossado pelas palavras de Jesus, que disse o Espírito Santo vai fazê-los lembrar e ensinar todas as coisas. E aí nós começamos a entrar então nessa questão que os dois primeiros pregadores disseram, que Jesus é a chave hermenêutica. A hermenêutica bíblica ela é cristológica, mas Jesus não é a chave hermenêutica das Escrituras. E eu vou te explicar esse trocadilho para você entender o que está acontecendo. Bom, dizer que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras, o que é chave hermenêutica, gente? O que é chave hermenêutica das Escrituras? Uma chave hermenêutica é como um código, é como algo que você precisa para decifrar, para decodificar algo que está codificado. A chave hermenêutica, portanto, seria uma chave que abre as Escrituras, que nos faz compreender e que une toda ela e que harmoniza toda ela. Cristo é o tema central da Bíblia. A interpretação da Bíblia é cristológica, porque Cristo é o meio pelo qual Deus salva o homem. As histórias bíblicas não são uma história sobre a minha dor de barriga, sobre os meus e os seus problemas, mas sobre o plano cósmico, sobre o plano redentor de Deus, sobre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas que declara no mesmo capítulo de João 3, no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 3, que aqueles que não estão no Cristo receberão a ira. Portanto, aquelas pessoas, para você entender dentro do liberalismo teológico, dentro dessa discussão toda, aquelas pessoas que querem dizer que não estão na Bíblia e estão em Jesus e que Jesus é a chave hermenêutica, eles estão querendo dizer que estão baseados naquelas palavras de Jesus que ele disse de orar pelos inimigos, ou naquelas palavras que, interpretando nas palavras que Jesus falou da mulher adúltera, não é? Naquela reflexão toda. E que quando as palavras forem de juízo, quando as palavras forem de repreensão, quando as palavras forem que Deus é um Deus que vai colocar na ira e que vai derramar a ira, rejeita-se Paulo, rejeita-se quem é que tenha que se rejeitar, porque prega-se só o Cristo amor. Mas o próprio Cristo amor falou várias vezes sobre o inferno, sobre o Geena, sobre o lago de fogo. Está dando para os irmãos entenderem o contexto? Então, dizer que a pessoa tem, a minha chave hermenêutica é Jesus, ou seja, hermenêutica é a ciência que interpreta a Bíblia. Dizer que Jesus é a minha chave de interpretação, é a chave hermenêutica, essa pessoa está querendo dizer que ela inventou um meio de interpretação, que ela rejeita tudo aquilo que for diferente do discurso que é comumente aceito, que é comumente conhecido de Jesus, onde as pessoas falam que Jesus é só amor. Bom, o que ocorre é que Jesus veio cumprir nos 4 evangelhos, quando você percebe os 4 evangelhos, Jesus veio cumprir a dispensação da lei, o período da lei, como você quiser chamar o pacto ali. Jesus veio dizer que ele é o cumprimento, que aquela simbologia toda que estava no Antigo Testamento, do Cordeiro, por isso que João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz, se vocês não puderem comer a minha carne e o meu sangue, ele está fazendo referência ao Êxodo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Paulo já explicou isso aos Coríntios. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo está ali dizendo que nele se cumpriram aquilo de que os profetas falaram. Por isso que ele disse várias vezes, vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna e elas testificam de mim. Vocês creem que a Bíblia, a palavra de Deus, fala da eternidade? Ok, eu sou o cumprimento de toda essa palavra, eu sou o verbo encarnado, eu sou a palavra, eu, Pai e o Espírito somos um. Está dando para você entender? O que está acontecendo aqui é que Deus deu uma revelação aos profetas do Antigo Testamento, aos escritores do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, que viria um Salvador, que viria uma semente da mulher, que viria um Messias, um Mexiá, um ungido, um enviado de Deus, e estabeleceria o reino de Deus na terra. Ocorre que essa manifestação do Filho de Deus na terra, ela está separada por 2 momentos. Você encontra muito isso no livro do profeta Zacarias e no livro do profeta Isaías.
na verdade, nos livros proféticos todos, porque eles falam de um rei humilde montado num jumentinho, e em seguida, ao longo dos capítulos desses livros, como Zacarias, chamado de profeta messiânico, e livro do Isaías, que é chamado livro de proto-evangelho, porque as coisas que estão no evangelho estão lá, falam de um rei que seria crucificado, que tomaria sobre si as dores, os pecados, como de fato Cristo tomou, e de um rei que vem poderoso, montado num cavalo branco, que pisa no Monte das Oliveiras, que o monte se fende, que ele derrota todos os inimigos do povo de Deus. Isso começa a ser narrado no Êxodo, no Deuteronômio 18 e várias outras passagens dele vindo com vingança. Porém, dizer que Jesus não faria isso, Jesus não faria aquilo, é o cúmulo do absurdo, porque o próprio Jesus diz: eu vim cumprir as palavras dos profetas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim anunciar a libertação aos presos. Eu vim quebrar o jugo. Eu vim para desfazer as obras do diabo e salvar o que se estava perdido. Aquilo mais que vocês precisam conhecer, aquilo mais que vocês precisam saber, o Espírito Santo fará lembrar o que eu falei e vai ensinar todas as coisas que agora vocês não estão compreendendo. As coisas que agora vocês não estão entendendo, agora que chegou o cumprimento, agora que eu sou a literalidade do cumprimento da profecia, e muita coisa vocês ainda não entendem, o Espírito Santo vai ensinar. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vim aqui cumprir, eu sou a chegada, eu sou aquele de quem os profetas falaram, em mim se cumpriu, eu sou o rei sacerdote, eu sou o profeta, eu sou o salvador. E eu preciso completar essa obra, anunciar a libertação aos presos, anunciar a chamada do Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, então, é essa apresentação do amor de Deus, é essa apresentação universal, resumida em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu quero ler para você, deixa eu te contextualizar melhor, porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conhecem as Escrituras. Nós citamos coisas que as pessoas não fazem a menor ideia que estão na Bíblia. Então, deixa eu ler uma coisa para você aqui. Presta atenção comigo. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante. João 3,16 diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Essa é a chamada universal de Deus para quem crê. Agora, você já terminou de ler João 3? Você já terminou? Não, você já terminou de ler João 3? Você já terminou? Porque João 3,16 é a chamada universal, a missão do Filho de Deus. Agora termina, chega no versículo 36, que é o último versículo do capítulo 3, do capítulo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo dessa chamada universal do amor de Deus, da salvação de Deus, termina dizendo assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uau! O Deus amor, o Deus que se fez a encarnação da graça no Cristo, o Deus que chama todos os homens ao arrependimento, o Deus que quer que todos os homens sejam salvos e que não se percam, conforme Paulo disse a Timóteo, é o Deus que disse: eu estou fazendo um chamado de graça. Isso se chama graça, isso se chama favor não merecido. Eu salvo vocês não pelas suas obras, mas porque vocês são obras da minha mão. Eu me faço criatura no seu lugar, pago o preço dos seus pecados e resgato quem quiser ir comigo. Porém, aquele que não crer, ele todavia se mantém rebelde contra o Filho e não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo recorte das Escrituras e pregando só o que lhes interessa. Por isso, quando alguém aparece dizendo que a sua chave interpretativa é Jesus, a sua chave hermenêutica é Jesus, e separa Jesus das Escrituras, ele está cometendo uma grande bobagem, está falando uma heresia, porque Jesus é a palavra, o verbo, palavra são a mesma coisa, verbo e palavra são Jesus. Deus, o verbo, palavra, Jesus e o Espírito Santo são um. Jesus inspirou os 40 escritores. Não existe isso de que Jesus é a chave hermenêutica no sentido de falar que Deus é amor. Isso já acontecia lá nos períodos anteriores da igreja primitiva, quando opositores do evangelho tentaram fazer essa separação. Então nada disso é novo. Inclusive eu estou lendo para você Jeremias capítulo 8. Os sábios, os conhecedores
rejeitaram a palavra de Deus. Que sabedoria é essa que eles têm? Eles curam superficialmente a ferida do meu povo. Porque a palavra de Deus no seu inteiro teor, a palavra de Deus no seu contexto, a palavra de Deus confronta o comportamento do homem pecador. Está dando para vocês entenderem? É isso. Então as pessoas procuram fazer recortes para que as escrituras e para que as palavras de Jesus se enquadrem, então, naquele contexto. E qual que é a diferença? O que significa uma hermenêutica cristológica? Hermenêutica cristológica, ou ter uma interpretação cristocêntrica da Bíblia, não significa que eu vou procurar aqui, deixa eu ver, cada página tem que ter, deixa eu ver em Malaquias, deixa eu ver agora em Jeremias, deixa eu ver em Salmos. Cada uma das letrinhas e das palavrinhas tem que ter alguma coisa de Cristo. Uma palavra ali tem que ter o significado da cruz. Uma palavra ali, ok, pode ter uma série de significados e de contextos que vão até trazer essas coisas. Mas quando nós falamos de interpretação cristocêntrica ou de uma hermenêutica cristológica, com isso nós está querendo dizer que, deixa eu ver o que cada uma dessa palavra aqui pode significar Jesus. Não é isso não, meu filho. Ainda que várias passagens das Escrituras vão sim revelar o Cristo, a sua obra redentora, eu particularmente gosto sempre de dizer que a história de Davi e Golias literalmente aconteceu e que ela traz consigo uma pedagogia divina muito tremenda quando ela revela, através dos profetas, nós vamos descobrir mais tarde, que Davi representa Jesus. Golias representa o diabo. E a obra que Davi faz derrotando Golias significa Jesus desfazendo as obras do diabo. Mas eu achava que eu era Davi derrotando Golias, que Golias era meu marido, era minha esposa, era meu patrão, meu empregado, era o meu problema. Muito antes dessa aplicação que cuida do nosso umbigo, Jesus ali está representado em Davi, Satanás está representado em Golias, e eu e você estamos representados no povo escondido atrás dos montes, das montanhas, temendo, porque não podemos vencer as afrontas de Golias, mas no nosso Davi, no nosso Cristo, nós vamos vencer. Uau, glória a Deus! Isso é interpretação cristológica, isso é hermenêutica cristocêntrica, né? É uma hermenêutica cristológica, uma interpretação cristocêntrica da Bíblia. Agora, quando algumas passagens da Bíblia não me disserem nada diretamente a respeito do Cristo, o que elas querem dizer? O que elas estão me ensinando? Bom, elas estão me ensinando que toda a Escritura é inspirada e ela tem um propósito, e esse propósito está revelado em Efésios, que é fazer com que cada um de nós, homens, mulheres, cada um de nós que estamos aqui, que estamos em Cristo, atinjamos a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Ou seja, uma interpretação cristológica, uma interpretação cristocêntrica é aquela que quer fazer com que através dos ensinos das Escrituras, através de cada página, de cada contexto das Escrituras, nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Nós nos tornemos cristãos, nós nos tornemos seguidores de Cristo, nós nos tornemos imitadores de Cristo. Isso é que é a interpretação cristocêntrica, isso é que é a interpretação cristológica. Agora, quando alguém pega e Jesus, a sua palavra, e usa ele dizendo que Jesus é a chave hermenêutica, ela está querendo dizer que então tudo das Escrituras ela vai passar pelo crivo de Jesus e vai falar só do amor. Mas Jesus não falou só do amor. Tem uma série de outros contextos. Eu preciso que você maratone as minhas playlists para você entender as palavras de Jesus no seu contexto e não retaliar os versículos, conforme eu acabei de te mostrar João 3,16, mas que se você ler até o final ele vai dizer, mas quem me rejeita está sob ira e vai receber a ira de Deus no lago de fogo eternamente, aquela coisa toda. Está dando para os irmãos entender? A diferença entre Jesus como chave hermenêutica e falar de uma interpretação cristológica das Escrituras, uma interpretação cristocêntrica ou uma hermenêutica cristológica, está dando para os irmãos entenderem? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que sim, eu creio que está dando para vocês entenderem. Então, irmãos, essa coisa de chave hermenêutica, quando você quiser pensar em chave hermenêutica, você tem que pensar em chave hermenêutica como sendo aquela coisa, aquele tema ou aqueles temas que lhe ajudam a compreender as Escrituras todas. Se você falar em termos de teologia reformada, os teólogos reformados, pregadores reformados, eles vão falar em termos de redenção, né? Que a chave hermenêutica é a redenção. Também é. A redenção, pensar no plano de redenção, ajuda a compreender as Escrituras. Pensar em Jesus ajuda a compreender as Escrituras. A escatologia, muita gente pensa que é a soteriologia que passa assim costurando tudo nas Escrituras. Não é a soteriologia. Soteriologia do grego significa salvação. Por isso que o cidadão que mora em Salvador, na Bahia, ele é chamado de soteropolitano.
Porque Salvador, salvação, a palavra grega soteros, quer dizer salvação. Mas antes da soteriologia, antes da salvação, você tem a martiologia, que é o problema do pecado. O homem pecou, o homem caiu. E junto e antes da martiologia e da soteriologia, você tem a antropologia teológica, que estuda então o homem, que estuda a queda, que estuda como é que o homem surgiu, o que aconteceu, né? E você tem o Theo, você tem a teologia bíblica, né? Que vai estudar esses temas, vai amarrar esses pontos. Tá dando para você entender, não tá? Eu tenho certeza que tá dando para você entender, porque Deus está colocando no meu coração que tá dando para você entender. Então eu sei que você está entendendo. Então, se você quiser pensar, mas se eu quiser pensar só em um tema, se eu quiser pensar só em um tema que seja a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras, pense na glória de Deus. Pense na glória de Deus. Tudo Deus fez formoso, fez no seu tempo, criou todas as coisas, a fim de que o seu nome seja glorificado. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele a majestade. Ora, irmãos, não há título, não há formação acadêmica, não há pós-graduação, não há mestrado, não há livros escritos, não há caravanas para Israel, não há dinheiro, não há nada que se compare à revelação de Deus, das Escrituras e do Cristo para nós. Não há nada que se compare ao favor imerecido de Deus. Não há nada que se compare ao Espírito Santo agindo e atuando em nós. Não há nada que se compare a um Deus de amor, de glória, que se manifesta na sua criatura caída, buscando resgatá-la, e através dessa criatura caída, Ele revela o seu nome, Ele revela a sua vontade, Ele se torna conhecido de criaturas tão pequenas, tão insignificantes, e um Deus tão grande se torna como nós para se relacionar conosco, para falar conosco, porque Ele ama. Quando alguém me pergunta teologicamente na sala de aula, por que é que Deus não destruiu o diabo lá no início? Por que é que Deus não destrói logo o mal? Por que Deus não destrói logo a maldade? Filosoficamente, teologicamente, eu sempre respondo: o mal não existe. O mal não existe como um ser ao lado de Deus que fica fazendo. Deus não criou diabo, Satanás. Deus criou o querubim ungido. Deus criou um ser que escolheu colocar o seu trono acima do Altíssimo. Um ser que escolheu tomar o lugar da sua presença. E por conta disso ele se tornou Satanás, diabo, adversário da obra de Deus. Por causa disso ele ficou em trevas. Por causa disso surgiu a trevas. Porque as trevas são ausência de luz. Uau! As trevas são ausência de luz. Por que Deus não destruiu o malvado? Porque o malvado por si só não existe. Existe aquele que pratica a maldade, existe aquele que peca. Se Deus fosse destruir o mal, destruir a maldade, Ele destruiria o Rodrigo, o objeto do seu amor. Se Deus fosse destruir a maldade, Ele destruiria você, o objeto do seu amor. Por isso, ao invés de destruir o mal, destruir a maldade, Ele escolhe me redimir. E Ele escolhe me amar, e enquanto me ama, enquanto vai me redimindo, Ele vai sofrendo, tomando através do Cristo sobre si as minhas dores, os meus pecados, os meus males, aquilo que me afastava de Deus. Isso é revelação de Deus, isso é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, o judeu, o grego, quem quer que creia. O Evangelho é isso. O Evangelho é um mecanismo divino que pega um sujeito ordinário e faz dele um extraordinário. O Evangelho é um mecanismo divino que pega Raabe, você conhece o seu contexto, e transforma ela em tataravó de Jesus. Esse é o Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho conecta as pessoas com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que Cristo estava na cruz reconciliando o mundo com Deus. Uau! Quando Cristo disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, e a nossa saudação é paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz. E às vezes muitos de nós ficam se perguntando assim: mas que paz é essa, meu Deus do céu? Que paz é essa? Que nós estamos vendo conflitos no mundo inteiro e nas famílias, e olha o mundo como é que está. Que paz é essa? A paz que Jesus deixou, a paz de que Jesus estava falando era a paz com Deus. Era a paz com Deus. Reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus, volte-se para Cristo hoje mesmo. A revelação de Deus é para salvar o que estava perdido, e salvando o que estava perdido, a glória de Deus vai sendo revelada, a glória de Deus vai sendo manifesta, o nome de Deus vai sendo glorificado.
Então existem vários mecanismos que podem ser chave hermenêutica. Se você estiver fazendo analogia da fé, estudando as Escrituras e compreendendo as Escrituras, meu Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive, reina eternamente, que habita na luz inacessível. Se o Pai não se revelar, nós não podemos conhecê-lo, mas Ele se revelou através das Escrituras, Ele se revelou através do Cristo, e Ele se revelou através da natureza. O Pai nos ama, o Pai te ama, você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. E eu estou vendo as pessoas escrevendo na tela, glória a Deus. A glória de Deus se manifesta através da sua palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, o nome de Deus é engrandecido, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Glória, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Cordeiro que foi morto receba honra pelo seu sacrifício. Entenda, crente, entenda a palavra de Deus. Rejeite o mundo, rejeite as ciladas de Satanás, glorifique a Deus. Aproxime-se de Deus nessa tarde de sábado. Deixa o Espírito fluir em você, através de você. Rejeite essas maquinações humanas, quando não malignas ainda por cima, que querem te afastar de Deus, te enredar numa teia sinistra. Ouça a palavra do Senhor nessa tarde. Os sábios, os escribas, esses poderosos, eles rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Chega de curar superficialmente a ferida do povo de Deus. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Deixa o Espírito trabalhar em você. Deixa o Espírito te restaurar. Oh, aleluias. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade para passar em nós, através de nós, conosco. Flua, Espírito Santo, através dessa live. Flua, Espírito Santo, resgata nessa tarde, Senhor, essa pessoa que estava perdida, que estava afastada. Espírito Santo, renova. Restaura os dons, restaura o chamado, comissiona novamente. Meu Deus, que essa pessoa que está nos ouvindo aqui possa ouvir a tua voz através da tua palavra, através do Cristo, através do teu Espírito, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Revela-se, ó Deus, cumpre em nós o teu querer, o teu propósito, ó Pai. Oh, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Grande e poderoso é o Senhor. Grande e poderoso é o Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, que vontade de explodir aqui. E parar aqui a live, continuar orando e glorificando, mas nós vamos orando e glorificando, mas nós temos mais aqui para terminar, para que você compreenda a palavra de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Grandioso Deus, poderoso Pai. Oh, aleluia. Se o Senhor te tomar em línguas aí agora, na sua casa, na privacidade do seu lar, no seu trabalho, não sei onde é que você está. Se o Espírito Santo te tomar em língua estranha, fale em língua estranha. Se o Espírito Santo te tomar em revelação, revele. Se o Espírito Santo te tomar em profecia, fale. Abra a sua boca, glorifica a Deus, deixa o Senhor te usar. O Senhor está trazendo renovo para você através das Escrituras. O Senhor está trazendo renovo. Liberte-se dessa coisa emaranhada que prende, que trava e que te afasta de Deus. O Senhor quer te restaurar nessa tarde. Aleluia. Não deixa os discursos dos homens, as palavras te prenderem, te travarem. O Senhor esta noite está se manifestando para te libertar. Ele diz que o jugo seria despedaçado por causa da unção. Então receba a unção de Deus, receba a unção do Santo, receba a unção do Espírito Santo nessa tarde. Deixa o Senhor despedaçar o jugo, deixa o Senhor te livrar dessa coisa que está prendendo a sua mente, que está prendendo o seu coração, que está te impedindo de crer. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Espírito Santo, meu Deus, confirma o nome dessa pessoa no livro da vida. Espírito Santo, meu Deus, toca essa mente, toca esse coração, resgata, meu Deus, nessa tarde essa pessoa, no momento que essa pessoa estiver assistindo essa live, que eu não sei se é à noite, se é de dia, essa live gravada e salva. Oh, Espírito Santo, continua a operar, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar a live, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o terceiro pregador, a gente sabe que é um homem de Deus, pentecostal. Quando a gente começa a estudar teologia, todo pastor é um teólogo. Todo pastor é um teólogo. Pode ser em nível básico, pode ser em nível médio, em nível acadêmico, né? De reconhecimento do MEC. Mas todo pastor é um teólogo. Só que no contato com a teologia, é natural que às vezes no processo as pessoas se percam. Porque durante muito tempo, principalmente nós que somos do meio pentecostal, pregadores pentecostais, durante muito tempo as pessoas se tornavam pastores, eram chamados por Deus, ungidos por Deus, e iam fazer a obra dentro da demanda e da necessidade do seu tempo. Com o tempo o evangelho foi chegando no Brasil, o evangelho foi avançando, graças a Deus as pessoas foram sendo libertas e a obra de Deus foi avançando. No entanto, muitas pessoas se tornaram pastores sem o aprofundamento das Escrituras, sem a interpretação das Escrituras. E aí você percebe às vezes pastores com PhD, pastores teólogos, que leram livros, ouviram algumas informações. Eu vou falar para você, às vezes até assistiram uma videoaula, mas não tiveram um encontro em sala de aula, não tiveram, talvez até por vídeo mesmo, um encontro com alguém que fosse mestre chamado por Deus, e não mestre somente no título, não mestre somente na academia, não mestre só de escatologia, não doutor em teologia, também, mas que fosse mestre no sentido do chamado divino, que fosse mestre nas Escrituras, no chamado por Deus. Bom, e aí, irmãos, quando você vê um pregador de linha pentecostal como este, que de repente afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus e que ela contém, é porque ele tá amparado num homem chamado Karl Barth. Karl Barth é o chamado, eu tenho os livros dele aqui, mas eu estou em nova residência, então os meus livros estão todos em caixas. Mas eu tenho aqui ao lado vários livros de um teólogo chamado Karl Barth, um pastor alemão, que junto com outros pastores foram contra aquele maluco da Segunda Grande Guerra Mundial, né, que você já sabe do que eu estou falando. E esse pregador e teólogo, ele ficou muito famoso quando escreveu, lá em 1900 e pouco, um comentário da Epístola aos Romanos, e ele faz isso em resposta ao liberalismo teológico. Karl Barth surge falando assim: o liberalismo teológico tirou a Bíblia da igreja. O liberalismo teológico tirou a Bíblia do cristianismo. Isso está errado. E então surge um movimento chamado neo-ortodoxia. A ortodoxia é o apego às escrituras. A ortodoxia é o fundamentalismo cristão. A ortodoxia é o fundamentalismo teológico. A ortodoxia é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. É crer que a Bíblia é a inspiração verbal e plenária de Gênesis e Apocalipse. Karl Barth, que foi muito influenciado pelo espírito da sua época, porque isso acontece com todo pregador, gente. Isso acontece com o filósofo, com o pregador, com o teólogo. O teólogo, ele é influenciado pelo espírito do seu tempo, pelo espírito da sua época. E Karl Barth estava muito influenciado pelo liberalismo teológico, mas ele reage a isso. Ele fala, tá errado isso que estão falando, que a Bíblia não tem inspiração e tal. Porém, o Karl Barth, e por isso vai surgir a neo-ortodoxia, que é nova ortodoxia, por isso vai surgir essa ideia de teologia contemporânea, e isso que nós conhecemos como teologia do paradoxo, que é o Karl Barth, porque ele diz o seguinte: ao contrário do que diz a teologia liberal, que a Bíblia não é inspirada e que a Bíblia não é a palavra de Deus, Karl Barth, que é um pregadorzão, ele tem um livro sobre o querigma muito bom, ele tem um livro sobre a questão da pregação do evangelismo muito bom, o livro dele sobre a revelação de Deus é muito bom, inclusive as palavras de Karl Barth são o seguinte: na compreensão de Karl Barth, que por isso foi chamado de teologia do paradoxo, eu estou dando aula de teologia contemporânea agora, que é uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar realmente. O Karl Barth disse que Deus é um totalmente outro, né? Que Deus não pode ser alcançado, que nós temos resquício das coisas, da vontade, do tempo, do plano e do propósito de Deus. Ele chega a usar uma expressão de que a igreja, a revelação de Deus na terra, ela é como uma bomba que toca na terra e depois de explodir deixa uma cratera abrasada. Para Karl Barth,
essa cratera abrasada é a igreja. Então você vê que é um homem que vai reagir ao liberalismo teológico. O liberalismo teológico não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Karl Barth acredita, porém ele diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus quando eu acredito nela. A Bíblia é a palavra de Deus quando eu leio ela fala comigo e eu ponho em prática. Porque se ela fala, se ela é a palavra de Deus e eu creio que ela é, mas eu não a obedeço, não vivo de acordo com ela, ela não é a palavra de Deus para mim. Essas são as palavras de Karl Barth. E esse pregador que vocês viram, que é pentecostal, que é uma benção, que é um homem de Deus, ele está influenciado pelo conteúdo teológico. Ah, então pastor, o conteúdo teológico não é bom? É bom, mas você precisa ir até o final, você termina de estudar o negócio. Porque para muita gente que está estudando, começando a estudar Karl Barth, ele fica fascinado. Primeiro, o Karl Barth está reagindo ao liberalismo teológico. Então isso por si só já é positivo. Isso por si só já é bom. Mas essa história de afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus não é a palavra de Deus, isso faz parte da neo-ortodoxia, isso faz parte de Karl Barth e outros contemporâneos dele, outras pessoas que viveram no tempo dele, que acreditavam que na Bíblia contém, mas que ela não é 100% da palavra de Deus. E por isso eles separavam Cristo da palavra. Entenderam? Acreditam que enquanto Deus está falando conosco, enquanto nós estamos crentes, né? Estamos cristãos, estamos arrependidos, estamos buscando a Deus, ela é a palavra de Deus. A partir do momento que nós não estamos, ela não é mais a palavra de Deus, é um livro comum. O que é um equívoco, porque é justamente essa dicotomia, essa cisão, é que vai trazer ou que trouxe o problema. Então, claro que ele estava bem intencionado. Tem livros dele que são muito bons. Adoro dar a disciplina de teologia contemporânea. Eu leciono teologia contemporânea desde 2005. Para você que não sabe, sou professor de hermenêutica, de teologia contemporânea e não só de escatologia, como muita gente pensa. Aqui no canal, no Instagram, no YouTube. Além de lecionar escatologia e apocalipse desde 2005, eu também fui o professor desde 2005 de história de Israel, de hermenêutica, de teologia contemporânea, de homilética e por aí vai. Então quando você estuda teologia contemporânea, você vai vendo que o cara, quando vai ter contato com aquilo, ele fica muito fascinado pelas coisas que Karl Barth falou, pela revelação, as coisas que ele fala de Deus. É muito profundo mesmo, é muito tremendo. Ele estava indo muito bem. O comentário dele de Romanos, ele pegou a Epístola aos Romanos, escreveu um comentário de Romanos e trouxe e tornou tudo muito atual, tudo para o tempo, e inclusive atualíssima para hoje. Então é muito tremendo, é muito profundo. Mas o que muita gente perde de vista é que inspiração verbal e plenária é de Gênesis e Apocalipse. Outros homens são iluminados. Eu sou iluminado por Deus para estar trazendo essa palavra para você. O Karl Barth, guardado as devidas proporções, que eu não estou querendo comparar o meu trabalho ao dele, porque eu sou muito pequeno, mas eu estou querendo dizer que depois do Apocalipse, todo homem que prega, todo homem que fala, ele não é inspirado. Ainda que no dia a dia nós utilizemos esse vocabulário. Nossa, o pregador hoje estava inspirado por Deus. Na verdade, ele estava iluminado, né? Na verdade, ele estava iluminado. Porque inspirados são os autores. Os autores bíblicos, eles sabiam que estavam falando inspirados por Deus. Eu comecei a live com Jeremias 8. Se você for para Jeremias 28, você vai encontrar Jeremias e o profeta Ananias. O profeta Ananias está profetizando coisas boas, está falando coisas boas. Jeremias chegou lá com uma canga, um negócio tipo aquilo que prende os bois, e ele chega com aquilo no pescoço de madeira e fala que Deus vai colocar a nação em cativeiro. Ananias fala que não. Aí Ananias vai lá, pega aquele negócio de madeira que está sobre os ombros de Jeremias e quebra e fala: assim como eu quebrei isso de madeira, o Senhor em até 2 anos vai livrar o povo. Jeremias calou e falou assim: ô Ananias, que as suas palavras sejam verdadeiras, que Deus livre o povo, que seja bênção, que Deus livre o povo com bênção. Tomara que a sua palavra que se cumpra. E Jeremias então se retira. Jeremias se retira. E ele foi, né? Porque naquele momento ali nada, Deus não tinha falado nada. Então ele foi embora. Quando ele vai lá para os seus lugar que ele se recolhe, o Espírito de Deus veio e se apossou dele. Deus falou com ele: vai e volta e diz o que eu mandar ao povo de Israel e dá essa e essa palavra a Ananias. Ele volta agora com cangas de ferro, né? Com jugo de ferro. E quando ele chega lá, ele diz assim: Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas eu colocarei sobre a nação o jugo de ferro, porque eu levantei Nabucodonosor em Babilônia, e todo mundo vai servir a ele, até os animais, e você vai morrer, porque você falou e profetizou e ensinou rebeldia contra o povo de Deus. Uau, contra a palavra de Deus. Uau, isso é muito forte, isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Então, o homem depois do Apocalipse, o pregador, ele é o iluminado. Aqui Jeremias foi inspirado por Deus e sabia que era Deus que estava falando, porque a maneira com a qual Deus deu a ele essa palavra, essa inspiração verbal e plenária, ele tinha convicção que era Deus, e ele foi lá e falou: nós hoje somos iluminados para falar.
Isso é muito importante. Eu tô quase te levando para a aula de homilética, mas deixa eu ficar aqui, que isso aqui vai fazer parte da playlist de hermenêutica, tá? Então, o pregador, ele mencionou ali palavras de Calbart. Quando você está lendo Calbart, eu estou falando para você, eu tenho os livros aqui, eu dou aula de teologia contemporânea desde 2005. Quando você vai lendo Calbart, você fica fascinado, irmão. Vou falar para você. Você fica fascinado. Eu gosto muito de ler os livros do Calbart, eu gosto de ler, irmãos. Mas ele se equivocou quando ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, que na Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é, que ela contém. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus, de acordo com as referências bíblicas que eu trouxe e li para você desde o início. E por causa das palavras do próprio Cristo. Na Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Autoritativa, definitiva, reveladora. Tudo que o homem precisa saber, tudo que Deus quis que o homem soubesse, Deus revelou. Ela não é um livro de história, mas se antecipou à história. Ela não é um livro de ciência, mas se antecipou à ciência. Ela é a revelação da glória de Deus. Ela é a revelação da vontade de Deus. Ela é a revelação do plano e da vontade de Deus. O pregador, então, teve contato com a teologia. A gente sabe que ele teve. E nesse processo, em algum momento, agora eu vou falar do meu ponto de vista, acredito que ele ficou muito fascinado com a teologia do paradoxo, com a teologia de Calbart, com aquilo que Calbart falou. E eu tenho certeza que ele vai voltar e vai se retratar e vai dizer, não, dentro do contexto, o que estava no meu coração, o que eu queria dizer, era isso eu tenho certeza absoluta, porque é muito fácil quando você vai para uma teologia acadêmica, quando você vai estudar teologia de fato, sabe, irmãos? Porque estudar teologia é outra coisa. Uma pessoa que não passou ainda pela disciplina de teologia contemporânea, eu estou falando para você como professor de teologia agora, uma pessoa que não passou pela teologia contemporânea, é uma disciplina, para quem estuda teologia academicamente, essa disciplina você vai estudar Pannenberg, que perguntou o que tem Atenas com Jerusalém, né? Uma representa espiritual, o outro mundo. Quando você ainda não passou por Pannenberg, não passou por Bultmann, não passou por Paul Tillich, não passou por pelo Teilhard de Chardin, não passou por esses teólogos, esses que dão nome à teologia contemporânea, esses que dão construção à disciplina teológica, essa pessoa, por exemplo, ainda não está habilitada para o debate teológico, para o debate na academia. Eu estou sendo sincero para você e te explicando coisas que estão restritas às paredes da sala de aula de uma faculdade teológica. Então ali, quando a pessoa começa a ter contato, ela se apaixona mesmo, ela começa a flertar mesmo e fica doida com a teologia contemporânea e com a teologia do paradoxo do Calbart. O que é a teologia do paradoxo? Estou explicando. Ele diz que nós somos criaturas amadas de Deus, resgatadas por Deus, e então agora objetos do amor de Deus, mas ainda somos pecadores. Começa a entrar então as outras tais chaves hermenêuticas. Teologia do já ainda não, né? Teologia do já ainda não. O reino de Deus foi inaugurado, mas não realizado, não concluiu, não acabou. O reino de Deus foi inaugurado nas palavras de Jesus, mas ele vai ser consumado quando Cristo vier, de acordo com a palavra que o anjo Gabriel entregou a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 32, e diz que Jesus vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e reinar perpetuamente sobre a casa de Jacó. Isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda. Então é o já, ainda não. O reino de Deus começou, foi inaugurado com a pregação de Cristo, mas ainda não foi concluído. Tá dando para entender? Então agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu estudo teologia, estudo escatologia desde agosto de 1999. Estudo as escrituras, compro livro, leio livro, estudei, fiz faculdade teológica e outras várias especializações, mas isso não vem ao caso agora não, tá? Isso não é importante nesse momento não. Eu quero dizer para você que acima dos títulos, acima dos meus diplomas, acima das minhas pós-graduações, está Deus, está a revelação de Deus, tem que estar a vida com Deus, tem que estar o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre o mestre no Novo Testamento. Então existem mestres nas Escrituras, existem mestres no Novo Testamento, existem mestres no nosso tempo, chamados, vocacionados, comissionados por Deus, que estão com títulos, mas para além do título. Isso é importante, nós precisamos da revelação de Deus. Se Deus estiver em nós, se o Espírito Santo estiver em nós, se o Cristo estiver em nós, se nós estivermos lendo a palavra de Deus e deixarmos o Espírito Santo nos usar, né? Se nós deixarmos o Espírito Santo fluir através de nós, gente, o Espírito Santo vai falar através de nós coisas tremendas, profundas, e já não vai importar os títulos, as nomeações, ou isso ou aquilo, mas vai importar Deus na pregação. Às vezes nós vamos abrir a Bíblia e vamos falar assim, e vamos ler o versículo, o único versículo que diz, Jesus chorou.
Só isso que o versículo diz. Jesus chorou. E nós vamos ler Jesus chorou e as pessoas vão chorar. E as pessoas vão ficar quebrantadas à luz daquele grande pregador que quando falava do céu e falava do inferno, as pessoas se agarravam nas suas cadeiras, temendo que o chão abrisse e o inferno as engolisse. Tamanha convicção de pecado revelada pelo Espírito Santo nas palavras daquele pregador. Se nós estivermos cheios de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos cheios de Jesus, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos falar, nós vamos ler. Jesus chorou e o Espírito Santo vai colocar no coração das pessoas a certeza, a convicção de pecado, e as pessoas vão nos ouvir ler que Jesus chorou, e elas vão saber que Jesus chorou pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos pecados delas, que Jesus chorou porque um Deus de amor que está buscando relacionamento com o homem é muitas vezes rejeitado, e vai entender que Jesus disse: muitas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não vão me ver de novo até que vocês digam Baruch haba Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então enquanto vocês não disserem, não se reconhecerem, não arrependerem, eu não voltarei para vocês e vocês não vão me ver de novo. Mas Ele ama, Ele resgata, Ele está buscando. E enquanto a pessoa não volta, né, você tem Jesus chorou. E se você ler Jesus chorou e deixar o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo vai transformar a mensagem de Jesus chorou numa convicção de juízo, numa convicção de pecado, numa convicção de necessidade de salvação. E aí o Espírito Santo vai trabalhar nessa pessoa, porque o que importa é Deus na pregação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, respondendo à pergunta do meu amigo que postou lá, o que está acontecendo com os pregadores pentecostais? Ora, pelas demandas da sociedade, pelas demandas do nosso tempo, e para sermos aceitos, nós fomos lá na academia buscar títulos e buscar diplomas, só a título de informação. Eu fiz faculdade de teologia, fiz faculdade de pedagogia, universidade pública, fiz pós-graduação em sociologia, pós-graduação em filosofia, pós-graduação em docência do ensino superior, pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e aí vai embora, porque são as demandas humanas, são as demandas sociais, são convenções sociais. Então a gente vai lá e faz essas coisas, mas às vezes, irmãos, no ir fazer tanto isso, a gente vai se maravilhando, porque você fazer uma faculdade de teologia, de pedagogia, irmão, mas você tem que ler muito livro, você tem que ler muito livro. E no processo, é muito comum que muitas pessoas se percam e esqueçam do grande livro, né? Agora, uma vez que nós encontremos o grande livro, e eu quero crer, Deus está falando com você através dessa pregação. E olha, em 2 Reis, capítulo 22, está escrito que eles encontraram a palavra do Senhor perdida na casa do Senhor. E quando encontraram a palavra do Senhor perdida na casa do Senhor, foram avisar o rei Josias. E quando leram a palavra, o rei falou: meu Deus do céu, tudo que está escrito nessa palavra nós estamos fazendo o contrário. Ele rasga suas vestes, ele se humilha, se prostra, joga cinza sobre a sua cabeça. Ele encontra inclusive nessa palavra dizendo que por causa disso o juízo virá. Ele então chora, pranteia, clama a Deus e se arrepende. Então Deus usa uma mulher chamada Ulda, uma profetisa, e diz uma palavra a ele: eu vou visitar a nação com juízo, porque esse povo se afastou de mim. Mas eu não vou visitar agora não. E não vou visitar agora não por causa da tua postura. Porque você encontrou as Escrituras. E tendo encontrado as Escrituras, Josias, você rasgou as suas vestes, se humilhou perante mim e pediu perdão. E pediu perdão pelo povo. Eu vou demorar o juízo. Eu vou fazer com que esse juízo não chegue agora. Ele não vai chegar no seu tempo por causa da sua postura. E você? Que sabedoria é essa? A Bíblia é a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus que você está ouvindo agora, qual vai ser a sua postura? Você vai permanecer sisudo, você vai permanecer desse jeito, ou você vai se arrepender e voltar para Deus? Que sabedoria é essa que eles têm? Eles rejeitaram a palavra de Deus. Ora, irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A Bíblia declara, como em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. Em Gênesis capítulo 1 está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Note, João 1, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Em Gênesis capítulo 1 está declarando: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E segue revelando em síntese a criação.
Presta atenção nisso. Deus não está preocupado em provar, mas em mostrar e revelar, persuadindo o homem à fé. Presta atenção nisso. No princípio Deus, no princípio Deus, no princípio Deus. E segue revelando em síntese a criação, em Gênesis capítulo 1 ou em João capítulo 1. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você está entendendo? No princípio Deus, no princípio Deus. E Jesus estava lá com Deus porque o verbo era Deus. Ele declara, ele procura mostrar e revelar, persuadindo o homem à fé. Se o homem crê, ele estará em aliança com Deus, Deus vai se revelar a ele e esse pacto vai acontecendo. Agora, se o homem escolher rejeitar a palavra de Deus, se o homem escolher rejeitar essa verdade que Deus está trazendo, que Deus está mostrando e está revelando, ele está em maus lençóis, porque a verdade de Deus não será alterada face à incredulidade de quem quer que seja. A verdade de Deus não será alterada face à incredulidade de quem quer que seja. Deus não vai se inclinar do seu trono para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Por isso a Bíblia declara: no princípio Deus, no princípio Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra. E segue revelando em síntese a criação, e Deus vai buscando mostrar e revelar, persuadindo o homem à fé. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre você. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Que a graça de Deus nos ajude a fazer a sua obra. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos livre do maligno. Que toda campanha, toda obra de encantamento, toda obra das trevas, toda artimanha humana ou maligna contra a minha, contra a sua vida, caia por terra no nome de Jesus. Se você chegou agora, não deixa de assistir essa live desde o início. Ela vai ficar salva aqui no Instagram e também no YouTube. E eu tenho certeza, o Espírito Santo vai trazer renovo para você. O Espírito Santo vai te despertar de uma maneira que você não pode imaginar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se não está inscrito no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial, se inscreva, curta, comenta e compartilha, porque assim o YouTube vai entender e o Instagram que o conteúdo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Se você que está me assistindo estiver sendo tocado pelo Espírito Santo para ajudar a manter essa obra, para que esses trabalhos e esse esclarecimento não parem, você tem na descrição dos meus vídeos o Pix, o número da conta, os meus cursos, o meu livro, maneiras de poder ajudar esse ministério a avançar. Se Deus tocar, faça isso, entra ali pela descrição do vídeo, que eu tenho certeza Deus vai te usar para poder promover essa obra, promover o reino e fazer com que essa obra avance. Tá bom? Então não deixa de maratonar as minhas playlists, assista as minhas aulas de hermenêuticas que estão lá, e se quiser comprar os cursos, compre, né? Se não quiser, os vídeos, tem um monte de vídeo, centenas de vídeos que estão lá gratuitos. Inclusive Deus colocou isso no meu coração mais cedo, de além das lives de escatologia e apocalipse que eu faço, eu vou começar uma série falando de Schaeffer, de C.S. Lewis, né, e de autores que eu tenho aqui, que eu quero trabalhar esses temas, que eles vão ajudar essas compreensões teológicas, essas compreensões hermenêuticas, esses temas que são difíceis e que a pessoa só aprende na academia, só aprende na faculdade teológica. Eu vou começar a tratar esses temas aqui nas lives também. Para isso eu preciso do seu apoio, preciso de patrocinadores do canal, de mantenedores do ministério, de dizimistas e ofertantes. Que Deus te abençoe. Um beijo. Até logo mais. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.